Então abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 8. Provérbios de Salomão, capítulo de número 8. Eu vou esperar você achar, para a gente fazer a leitura. E eu vou fazer a leitura bem pausada. Ainda ontem eu sentei com meu filho na mesa do café, abri esse texto e falei, vamos ler. E enquanto a gente lia, eu fazia algumas, para ele entender melhor, fazia algumas coisas para ele entender o que o texto estava dizendo. E logo depois oramos. E foi um momento muito lindo, sabe? Muito lindo. Provérbios 8, você achou? Diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas, ela se coloca. E ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar comparam-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e os que me procuram, estes me encontram. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu é o fruto, e melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando ainda não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Eu ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes ao abismo, quando determinou fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era o arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes aqueles que guardam o meu caminho. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta e esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. Mas aquele que a mim se afasta, a si mesmo se agride. E todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. E nós te glorificamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nessa noite o Senhor nos faz um convite neste lugar. E o convite é a tua sabedoria, Pai. Por isso abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos, Senhor, e para aceitarmos o convite do Senhor neste lugar. Aleluia. Se assente então, cantando essa canção.
Aleluia. Eu te busco, Senhor. Eu te busco Com fogo. Com fogo Meu coração. meu coração. Cante com toda a força do seu coração, meu irmão. Cante com toda a sua alma essa canção. Eu te busco, eu te busco, eu te busco. Recebe, Senhor. Recebe a minha Oh, Santo Deus. adoração. Diga: te anelo, Senhor. Te anelo. Te necessito, Pai. Te necessito. Te amo, Senhor. Te amo mais que o meu ser. Diga mais uma vez: te anelo. Te anelo. Te necessito. Te amo mais que o meu ser. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu falo constantemente com o Toninho e de fato, tem canções que, no que ele canta neste lugar, canções que ele abre a boca para cantar, que imediatamente a nossa alma é transportada para um pedaço do céu, meu irmão, sabe? E isso faz com que a gente, sabe, quebranta o coração da gente demais, mas quebranta demais. E eu louvo a Deus porque, irmãos, o melhor grupo de louvor está na minha igreja, os melhores instrumentistas estão na minha igreja, os melhores cantores estão na minha igreja, sabe, porque a gente tem mania de ficar elogiando o outro, mas não entende que o melhor está no nosso meio. Então, meus irmãos, que você tenha essa percepção. Existem pessoas boas, existem grupos bons, existe, a gente não tira não, mas o melhor está aonde nós congregamos, aonde nós estamos, né, habitando. Amém, meu irmão? E a mensagem de hoje para você é um convite à sabedoria. O texto é tanto quanto longo, mas é um texto que, sem sombra de dúvida alguma, é maravilhoso. Amém? Vamos lá então, meus irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, pela simples observação, que a sabedoria, ela não se confunde com a capacidade intelectual. Sabedoria não se confunde com a capacidade intelectual. O inteligente não é necessariamente sábio, nem o iletrado é necessariamente tolo. Aquele que é muito inteligente, que é PhD, que é doutorado, que é mestrado, que é isso, é um monte de coisa, ele não é necessariamente sábio. Nem aquele que é iletrado, que não sabe ler, ou é um analfabeto funcional, ou nunca teve contato com nada disso, é necessariamente tolo. E o livro de Provérbios vai dizer, em um dos seus capítulos, que a sabedoria mora com gente humilde. Com gente humilde. Mas não é aquela que diz assim, eu sou humilde, não, viu? Porque quando você fala que você é humilde, já perdeu a humildade aí. Não é? É com gente humilde. Com gente humilde. Ser sábio, meu irmão, é fazer o uso correto do conhecimento.
O que infelizmente muitos não fazem, preferindo fazer o uso incorreto do conhecimento. Existem muitas pessoas que infelizmente fazem o uso incorreto do conhecimento. E ao invés de fazer para o bem, fazem para o mal. Podem fazer para o bem, podem abençoar outras pessoas, podem fazer tantas coisas, mas preferem usar o conhecimento adquirido para fazer o que é mal. Fazer o que é mal. Uma pessoa, ela pode ser culta, ela pode ser bem informada, ela pode ser poliglota, falar várias línguas, mas também ela pode ser tola, ela pode não ter sabedoria nem conhecimento algum. Uma pessoa pode não ter muito conhecimento, mas saber se relacionar com as outras pessoas. Em contrapartida, uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não saber se relacionar bem consigo mesmo e nem também com as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas você conhece assim? Fala comigo. Muitas, né? Que tem um conhecimento invejável, mas não sabe se relacionar consigo mesmo, com suas dúvidas, com os seus traumas, e não sabe se relacionar bem com as outras pessoas que estão ao seu redor, provocando assim sempre o distanciamento das pessoas, sempre o distanciamento. Um homem sábio, meus irmãos, ou uma mulher sábia, eles são eruditos, eles julgam bem as coisas, são prudentes, mas nenhuma pessoa que se considere sábia exclui Deus dos seus pensamentos diários, nem tampouco da sua vida. Uma pessoa de fato sábia não exclui a Deus dos seus pensamentos diários, nem tampouco da sua vida, do seu dia a dia. Engraçado que recorrentemente a gente escuta perguntas, né, no que o ateu acredita. E só dele não acreditar em alguma coisa, ele já está manifestando fé em alguma coisa, né? Quando dava aula de filosofia na escola, a primeira coisa que me perguntaram é: professor, o senhor é ateu? E eu tinha que responder para 10 salas diferentes que eu não era ateu, né? Engraçado essas coisas, muito engraçado. Porque um homem inteligente, uma mulher inteligente, meu irmão, ele não exclui Deus do seu pensamento diário, ele não exclui a Deus da sua vida cotidiana. Pelo contrário, ele está sempre convidando a Deus para participar com ele da sua vida. Porque, como sabemos, Deus não é invasor, ele não entra onde ele não é chamado, ele só entra onde ele é convidado. Convidado. Sábio é aquele que tem a capacidade, meu irmão, de perceber que é pequeno demais para entender tudo, mas aquilo que ele consegue compreender é útil quando devidamente aplicado. Quando sabemos aplicar tudo aquilo que conseguimos absorver, quando sabemos fazer útil tudo aquilo que nós conseguimos absorver, isso é maravilhoso demais. Porque tem pessoas que infelizmente elas precisam acontecer com ela para que elas possam ganhar sabedoria. Elas não conseguem ver o exemplo no outro para dizer: opa, eu não preciso fazer, já que eu vi no outro que essa situação não é confortável, não é boa. E eu falo isso constantemente com muitas de pessoas. Você não precisa usar droga para saber que é ruim. Você sabe que tem muitas pessoas que usam e sabem como é que é. Você não precisa ser preso para saber que não é bom, porque você sabe que tem muita gente que está lá e sabe que não é bom. Você não precisa beber para saber que é ruim, porque à sua volta tem um monte de gente. Então, pela experiência, meu irmão, pelas experiências nós conseguimos, sem sombra de dúvida alguma, compreender e aplicar devidamente o conhecimento que nós adquirimos. Sábio, meu irmão, é aquele que percebe que não é o centro do universo, e que o mundo já existia antes dele ter nascido e continuará existindo depois que ele passar. Você já viu aquelas pessoas que elas gostam de ser o centro em tudo?
Ela gosta de ser o centro em todas as coisas. Ela gosta de ter a atenção de todo mundo, porque ela se acha a pessoa mais importante. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sábio é aquele que entende que até as coisas que ele não vê faz parte do seu dia a dia. Aquilo que você não vê, aquilo que você não consegue compreender, meu irmão, faz parte do seu dia a dia. Faz parte. Sábio é aquele que tem a percepção de que a sua vida faz sentido e que há um sentido, há um propósito para a sua vida. Infelizmente tem pessoas que caminham por aí sem saber o propósito para a sua vida. Há pouco tempo atrás, meu filho assistiu um desenho, e eu depois assisti esse desenho, que um dos personagens diz assim: qual é o sentido da vida? E aí meu filho vem e me pergunta: pai, qual é o sentido da vida? E a gente se pega perguntando sobre isso, né? Se questionando sobre isso. Porque realmente existem pessoas que não sabem qual é o propósito, qual é o sentido da vida. E eles andam em círculo o tempo inteiro, sem saber aonde ir, sem saber onde chegar, sem saber onde pousar. Porque não sabem qual é o propósito, qual é o sentido da vida. Mas o sábio não. O sábio, ele sabe qual é o sentido da vida. E ele sabe que existe um propósito para a sua vida. Pois bem, meus irmãos, o texto que nós lemos essa noite aqui neste lugar é um colírio aos nossos olhos, é um alimento à nossa alma, é um alimento ao nosso corpo, um ótimo alimento ao nosso corpo. E a sabedoria nessa noite nos faz um convite, mas não é qualquer convite, é um convite especial. E ela diz: nada do que você desejar, por maior prazeroso que seja, se compara a ela. Nada daquilo que você tem, ou nada daquilo que você pode desejar, a sabedoria diz: se compara a mim. Nada do que você tem, nada do que você possa desejar, por maior que seja, se compara à sabedoria adquirida. E ela diz ainda mais: eu amo aos que me amam, e aos que me buscam, e aos que me procuram, esses me acharão. Esses me acharão. A sabedoria, ela anda clamando nos montes, ela anda clamando nas encruzilhadas, ela anda clamando nas portas da cidade, porque ela deseja que você a absorva, ela deseja que você a alcance. A sabedoria, meu irmão, ela não nos convida para um passeio, ela não nos convida para uma viagem, ela não nos convida para uma aventura, nem faz acepção de pessoas, ela nos convida a absorvê-la, ela nos convida a abraçar, e esse é o desejo da sabedoria para nós. Esse é o desejo da sabedoria para cada um de nós, que nós possamos absorvê-la, que nós possamos abraçá-la, nós possamos fazer isso. Mas dentro desse texto, eu pude perceber que a sabedoria faz um convite a 3 tipos de pessoas. E o primeiro tipo de pessoa que a sabedoria faz o convite são os inexperientes. A sabedoria convida os inexperientes a aprender como falar, a aprender como agir, a adquirir prudência, porque a prudência conduz o homem a uma atitude refletida. A prudência conduz o homem a uma atitude refletida. Por quê? Uma vez falando o homem de qualquer jeito, ele pode perder o domínio das palavras e provocar inúmeros conflitos, inúmeras situações. Você já esteve em algum momento em que alguém falou alguma coisa que você falou assim: não era necessário falar isso? Não era necessário que você falasse isso? Porque o homem, em uma atitude não refletida, ele perde o domínio das palavras e provoca uma celeuma imensa, não é? E Tiago, ele vai dizer: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A sabedoria diz aos inexperientes: venham, adquiram prudência. Adquiram prudência para que vocês saibam como falar, saibam como agir, saibam como, fazer o que tem que fazer. E considere antes de tomar alguma atitude, para que a sua atitude irrefletida não contribua para a sua queda, ou para a sua falta de crescimento, ou para a sua infelicidade, ou a sua atitude irrefletida possa prejudicar ao próximo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. meu irmão. A gente já se meteu em tanta enrascada por falar precipitadamente, tantas coisas. A gente já se colocou em tanta enrascada por falar precipitadamente algumas coisas, que tinha hora que a gente falava: meu Deus, e agora como é que eu vou sair dessa situação? Por que eu falei tão irrefletidamente? Porque eu falei de uma forma tão, aquele rompante, que a gente fala e diz: ai meu Deus, agora eu falei. Mas a sabedoria chama os inexperientes a aprenderem a prudência, a saber como falar, a saber como se comportar, a saber como agir na hora certa, no tempo certo. A sabedoria chama o inexperiente. Pastor, e quem são esses inexperientes? A grande maioria de nós. Não é só o pequeno, que ainda não viveu muita coisa, mas também o adulto, o maior em idade. A sabedoria chama os inexperientes a adquirir prudência. Adquiram prudência para saber como falar, para saber como agir, para saber como se comportar, a fim de que vocês irrefletidamente não falem alguma coisa e isso provoque inúmeras situações, e situações até de constrangimento. Situações até de constrangimento. Tem hora, meu irmão, que o negócio escapa mesmo, Vai. Na hora da ira, na hora, do momento quente, a gente, fala. E depois a gente reflete. Mas a sabedoria te chama nessa noite para isso. A adquirir experiência, a adquirir prudência para saber como falar. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pastor, é difícil ouvir, eu sei, é difícil. É muito difícil ouvir, sempre só ouvir. Mas é isso que a sabedoria nos chama a fazer. Porque se nós ouvimos, nós não julgamos precipitadamente. Nós não falamos nada irrefletidamente e provocamos situações e mais situações. O primeiro convite que a sabedoria faz é aos inexperientes. Venham, adquiram prudência. O segundo convite que a sabedoria ela faz aos tolos. Aos tolos ela diz: venham, adquiram bom senso. Bom senso. Ela chama os tolos a terem equilíbrio, sensatez, a se prevenirem contra o mal, a serem inteligentes, a respeitar autoridades, a ter empatia pelas pessoas quando essas tiverem dificuldades, se colocando no lugar delas e não fazendo juízo.
Empatia é uma palavra que está na moda, né? Mas poucos sabem o que é ter empatia, né? E empatia é se colocar no lugar do outro. E a sabedoria chama os tolos a isso, a ser sensato, a ter equilíbrio, a ser inteligentes, a se prevenir contra o mal e a ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro sem fazer nenhum tipo de juízo. Porque infelizmente, diante de tantas situações, a primeira coisa que nós não somos é empático com as pessoas, não nos colocamos no lugar delas e emitimos juízo de fato e juízo de valor. Mas a sabedoria diz aos tolos: tolos, venham, adquiram bom senso, para que sejam vocês sensatos, para que sejam vocês inteligentes, para que vocês se previnam contra o mal. Engraçado que o autor de Provérbios, Salomão, ele vai dizer, o nércio ele vê o buraco, e ele não se desvia, mas o sensato ele vê o buraco, ele faz o quê? Sai fora. O tolo, meu irmão, ele tem a mente fechada, ele coloca confiança em si mesmo, vive cheio de achismo e segundo seus pensamentos, rejeita a disciplina, é intrometido, brigão, ele fala mais do que necessário, despreza a sabedoria e a instrução. Infelizmente o tolo tem características como essa. Despreza, ele joga de lado. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que ele é corrigido. Porque a correção vai gerar nele inúmeras de outras coisas boas. Então ela diz aos tolos: tolos, venham, tenham sabedoria, adquiram bom senso. E Jesus em um dos seus discursos, ele vai dizer que existem dois tipos de homens: um sábio e um tolo. E ele vai dizer assim, ó: todo aquele que, pois, ouve a minha palavra e as pratica, será comparado ao homem o quê? Prudente. Ao homem prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. E vindo a tempestade, e vindo o vendaval, e vindo as chuvas, não a derrubou. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado ao quê? Ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, veio o vendaval, e veio o terremoto, e fez o quê? Derrubou. Aos tolos a sabedoria diz: venham, adquiram bom senso, sensatez, adquiram inteligência, adquiram, considere, antes de tomar qualquer atitude. Porque a sabedoria, meu irmão, é mais preciosa do que os rubis, é mais preciosa do que o puro ouro de Ofir, o puro ouro refinado. E ela, diz o texto, é melhor, ela é maior, e é melhor do que tudo que você possa desejar. A sabedoria é melhor, e é maior do que tudo que você possa desejar, meu irmão. Inexperientes, venham, adquiram prudência. Tolos, adquiram bom senso, tenham bom senso. E o terceiro e último convite que a sabedoria faz, segundo o texto, ela faz aos sábios e entendidos. E aos sábios e entendidos ela diz: ouçam, ouçam, porque se vocês ouvirem, vocês serão mais sábios ainda. Mais sábios ainda. Mas em nossos dias, meus irmãos, as pessoas andam tão cheias de razão, tão cheias de razão, que elas não querem ouvir. Elas não querem ouvir, porque acreditam que não estão erradas, que errados são aqueles que querem lhe ensinar, aqueles que querem lhe dar conselhos. Mas sábio é aquele que sabe
ouvir. Aos sábios e entendidos, a sabedoria diz: ouçam. Ouçam. Mas não é porque, meus irmãos, os sábios e entendidos têm muita idade, muita vivência, que eles sabem tudo. E não é porque os inexperientes têm pouca idade e pouca vivência, que eles também não sabem de tudo. Tanto os sábios e entendidos, como os inexperientes, precisam aprender todos os dias. Todos os dias e em todo o tempo. E nessa noite, meu irmão, a sabedoria te convida, inexperiente. A sabedoria te convida, ó tolo. Te convida, ó sábio e entendido, para que você tema ao Senhor, para que você ande nos caminhos da retidão, pelas veredas da justiça, e a se alegrar com ela, dizendo: como são felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Como são felizes aqueles que guardam os meus caminhos. E ela diz ainda mais: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. Todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. Mas aquele que a mim rejeita, aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria essa noite nos faz um convite neste lugar, meu. Não para uma aventura, mas para abraçá-la, para absorvê-la, para andar nos caminhos da justiça, nos caminhos retos. A sabedoria essa noite nos convida a termos prudência, nos convida a termos bom senso, nos convida, meu irmão, a ouvir. A ouvir. Agora, qual é a recompensa para aquele que aceita o seu convite? Qual é a recompensa para aquele que aceita o convite da sabedoria? E o texto diz: riqueza e honra, prosperidade e justiça duradoura. Aquele que abraça a sabedoria, que anda com a sabedoria, ela diz: nas minhas mãos estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradoura. Esta é a recompensa para você que deseja abraçar a sabedoria, atender o convite da sabedoria. Essa é a recompensa para você. A sabedoria deste mundo, meu irmão, sem temor de Deus, é loucura. Loucura. O mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, nem pela sua intelectualidade. Mas quando o homem não inclui Deus em seus pensamentos, e em seu dia a dia, em seu cotidiano, ele se torna nércio e insensato. Nós não precisamos provar a ninguém a existência de Deus, porque as coisas criadas revelam a existência de um Deus grande, de um Deus poderoso. Nós não precisamos convencer a ninguém que Ele salva, batiza, que Ele cura, que Ele liberta, não, porque Ele continua por aí realizando as suas obras. Ele continua. Nessa noite, meu irmão, a sabedoria, ela te convida a abraçá-la. E ela diz a você neste lugar: eu estou ao seu alcance. Eu estou ao seu alcance. Eu estou ao seu alcance. Confesso a você que ao ler esse texto aqui, várias vezes, eu fiquei um tanto quebrantado com esse texto. Porque a sabedoria, que é desde antes de todas as coisas, antes da fundação de todas as coisas, ela diz para mim: olha, eu estou à sua disposição. Você me quer? Eu te quero. Você me quer? Eu te quero.
E nessa noite a sabedoria diz a você: eu quero você. Eu quero abraçar você, eu quero que você me abrace, eu quero que você me absorva. Eu amo aos que me amam, e aos que me buscam, estes me acharão, esses me encontrarão. A sabedoria te faz um convite. Aos inexperientes adquiram prudência, aos tolos bom senso, e aos sábios e entendidos ouçam. Ouçam. Santo Espírito é aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Santo Deus. A sabedoria não se confunde com a capacidade intelectual, meu irmão. Não se confunde. O inteligente não é necessariamente sábio, e nem o tolo é necessariamente, e nem o iletrado é necessariamente tolo. Pelo contrário, há muitas pessoas que têm grande sabedoria, grande conhecimento, e não sabem se relacionar com ninguém, nem consigo mesmo. Mas há inúmeras pessoas que não têm grande sabedoria, nem grande conhecimento, e sabem se relacionar de uma forma maravilhosa com todos. Mas nessa noite a sabedoria nos convida, não é só você não, ela também me convida a ter prudência, a ter bom senso, a ouvir, a saber ouvir. E a recompensa daquele que absorve a sabedoria é riqueza, honra e justiça duradoura. Justiça duradoura. Aquele que me ama, ama a vida. Mas aquele que se afasta de mim, e aquele que me odeia, ama a morte. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Curva sua cabeça, meu irmão, vamos orar nessa noite. Fala com o teu Deus neste lugar. Fala com o teu Deus neste lugar. Eu amo aos que me amam, e aos que me procuram, estes me acharão. Senhor, nessa noite nós recebemos neste lugar um convite da sabedoria. Não há nada e um convite, melhor, Senhor, maravilhoso. Porque não é para uma aventura, não é para uma viagem, não é para um passeio, Senhor. É um convite para absorvê-la, para adquirirmos prudência, bom senso, meu Deus, para sabermos ouvir. Senhor, e nessa noite, acrescente a cada um neste lugar sabedoria, acrescente a cada um neste lugar prudência, acrescente a cada um neste lugar entendimento, Senhor. Acrescente a cada um neste lugar justiça duradoura, riqueza, honra. Acrescente, Senhor, em nome de Jesus, porque melhor é a sabedoria do que o mais puro ouro refinado. Melhor é a sabedoria do que a prata, do que os rubis. Nos ajude, Senhor, porque a sabedoria clama nas praças, clama nos montes, clama nas encruzilhadas, clama na porta da cidade. Esse lugar.
Ajude-nos a ouvir o convite da sabedoria, Pai, e a atender o convite daquele que nos clama, daquele que nos oh Deus, nos convida, que é o Senhor Jesus Cristo. E saiamos daqui essa noite, Senhor, sábios e entendidos, porque a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, ela precisa estar guardada em nosso coração. Que guardemos em nosso coração a Tua palavra, e sejamos como um homem prudente, e venhamos construir a nossa casa sobre a rocha, Senhor, para que vindo os ventos, as chuvas e as tempestades, ela possa permanecer firme, Senhor, firme em Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Atenda o convite da sabedoria, abrace a sabedoria, se entregue à sabedoria, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?